Se alguém porventura perguntar a você no particular, é por isso, tá? Irmãos, nós temos muitos itens para poder ter comunhão, mas vamos tendo comunhão aqui até um determinado momento. Depois, se der tempo ainda, a gente queria que alguns irmãos compartilhassem. O Idelfonso ainda está em Angola, vai ficar até o dia 17, então continuar orando por ele, né? Eu cheguei de lá, saí de lá sexta, cheguei também estava junto com o Idelfonso, e agora estamos aqui tendo comunhão. Eu vou só falar um pouco, resumidamente ali desse período em Angola até agora, e depois, se o Senhor permitir, a gente pode falar de uma maneira mais ampla. Em Angola, irmãos, como muitos de vocês acompanham, né? Angola é a capital de... Angola não, Luanda é a capital de Angola. E ali é onde está boa parte dos irmãos, né? Que se reúnem. E também ali onde nós temos a casa de comportores. São duas casas de comportores, com uma casa com 7 irmãs e uma outra casa com 9 irmãos. Então nós temos ali 16 irmãos, entre irmãos e irmãs, fazendo a comportagem. E é gostoso, irmãos, de ouvir, né? Um determinado momento, acho que a gente queria pedir eles para enviarem vídeos, né, de testemunho, porque é gostoso ouvir as experiências dos irmãos, porque eles vivem em Luanda. Luanda são quase 10 milhões de pessoas, só em Luanda, fora ali ainda os distritos próximos, né, como se fosse a região metropolitana de Belo Horizonte, e é muito tumulto, né, a cidade de Luanda. Você tem ali pessoas de todas as nacionalidades, de todos os países, para lá e para cá, rodando ali o dia inteiro, e aí você encontra com pouco tempo de distância, né? A desigualdade social, econômica é muito grande. Então, no momento que você está num ambiente mais desenvolvido, é como se você saísse aqui dessa região do Vilarinho, né? Aí quando você chega ali já próximo o 1º de maio, ou descendo ali o Floramar, né? Mais um pouco, aí já é uma outra situação, que você já encontra aquele tumulto de pessoas na rua, vendendo coisas para lá, para cá, você não sabe para quem que eles vendem, para quem que compra. Não, é 100 vezes melhor. Então, assim, você não entende, né, o que as pessoas estão fazendo ali. Aí você chega perto do mercado, né, mercado do Zango, próximo ali onde o Gomes mora, né? Aí aquele tumulto de pessoas na rua, e você encontra de tudo. E aí você fica se perguntando, a gente até mandou algumas imagens, né? O sentimento, irmãos, é que realmente o Senhor precisa voltar, precisa estabelecer o seu reino, o seu governo, porque quem tem a oportunidade de receber o Senhor, quem tem a oportunidade de viver a vida da igreja, principalmente ali em Luanda, é um privilégio assim extremamente grande. Como nós também precisamos considerar isso. Servir ao Senhor, viver a vida da igreja, é um privilégio, irmãos, extremamente grande. Você precisa sentir isso todos os dias da sua vida. Levantar e falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado por eu poder respirar, para poder te viver nesse dia. Irmãos, não tem privilégio maior
do que você ter a vida de Deus no seu interior. Você se sente muito seguro e ainda você é mais privilegiado ainda em poder viver a vida da igreja. Irmãos, não tem preço. É uma alegria forte, tremenda. Os irmãos ali da Casa 2, né? Os irmãos da Casa 2 fizeram ali, né, Eric? No sábado os irmãos fizeram ali uma confraternização, né? Não foi gostoso? Os testemunhos, estar ali junto com os irmãos. Irmãos, vida da igreja, esse aspecto da igreja que é falado em Efésios, um deles, que é o viver familiar, isso aí não tem preço nenhum, irmãos. Você se sentir que você tem uma família, mesmo que você reúne só você na sua casa. Eu comecei a reunir, minha mãe foi reunir depois de 7 anos, meu pai depois de 14, e ali uma família grande, 9 irmãos, eu comecei a reunir, tinha 18 anos, mas quando, irmãos, eu ganhei a vida da igreja, o viver real, o viver prático, um viver saudável, todos os dias, como tem sido até hoje, que alegria inefável, cheio de glória, indizível, você não consegue, irmãos, expressar. E ali mesmo somente eu reunindo, irmãos, a igreja era o meu porto seguro, como tem sido até hoje. O que eu fazia? Todos os dias eu ia para a casa dos irmãos, todo dia, irmãos, aprendi a comer sopa diferenciada, algumas até hoje inesquecível, que ninguém nunca mais fez dessa maneira, né, Alberto? Macarrão com sardinha, irmãos, comam o macarrão com sardinha que o nosso irmão Alberto faz. Talvez você não goste da sardinha, né? Mas a comunhão você vai gostar. Essa sardinha vai ser um espetáculo, né? Vai ser um molho ali de salmão bom, né? Irmãos, porque é vida. É vida. Ninguém consegue sobrepor a vida, nem mesmo a morte. A morte quis segurar o Senhor por 3 dias, não é isso? Aí muitas pessoas desiludidas, tristes, cabisbaixas, ali porque o Salvador, que iria resolver o problema, havia sido morto. Um dia, depois, mais quantos dias, Daniel? 2º dia. Os irmãos que vão conversando aí, eu vou mexer com vocês, tá? Tá, aí vocês precisam me sustentar aqui com amém, né? Estou no fuso horário ainda, tá, irmãos? Esse horário aqui, ó, era eu e Delfonso. Aí o primeiro dia chegamos lá para poder, eu já estou desviando o assunto, né? Chegamos lá para poder nos hospedar, né? Um apartamento bom, ótimo, 4 quartos, porém uma cama de casal. Falei, Delfonso, você pode escolher, lado direito ou esquerdo, 7 dias aqui, 8 dias aqui com você, você pode ficar à vontade. Aí, isso é vida da igreja, irmãos, não tem problema nenhum. Falei, Delfonso, não é a primeira vez que nós dormimos juntos, não. Já tivemos outras experiências, outras histórias. Aí tem que cantar esse hino, né, na África, né? Oh, que amor é esse? Aí você fala, realmente Cláudia é uma vencedora, né? E Delfonso deve pensar a mesma coisa, né? A Rosana também é uma vencedora. Mas aí, irmãos, você fica nessa esfera, porque você não importa. Aí, daqui a pouco, falta água.
Aí você chega, né, o dia inteiro andando para lá e para cá. Também estava chovendo, estava quente. Aí vai abrir a torneira, só deu para escovar o dente. Aí eu falei, Delfonso, eu já tinha oferecido para ele. Delfonso, eu trouxe 5 pacotes de lenço umedecido, você quer um? Não precisa. Aí ele teve que reconsiderar, né? Tomou um banho ali rápido. Rapidinho tomou banho. Não precisou nem esperar, porque já saía rápido do banheiro, com lenço umedecido é mais fácil, né? Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí você precisa depender do Senhor. Aí você tem, irmãos, por isso que nós não precisamos questionar nada, reclamar de nada, porque em um determinado momento ou outro, Deus te dá uma experiência, aí você vai ter que buscar o Senhor para poder vencer essa experiência. Então, você vai fazer o quê? Você vai descabelar, vai morrer? Não tem jeito, irmãos. Você tem que depender e buscar a graça do Senhor, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, ele é justiça, é paz, é alegria, com banho ou sem banho. Irmãos, não é isso que faz parte, não é isso que produz em nós alegria. O que produz em nós alegria, irmãos, é você ter uma visão que Deus está no trono, conduzindo todas as coisas, e Ele está fazendo, de acordo com Efésios, convergir todas as coisas ao seu favor. Tudo o que acontece hoje, todos os eventos, o que acontece nas suas 24 horas, são muitos segundos e muitos minutos, tudo concorre, irmãos, para que você seja trabalhado, ou seja, para que a vida de Deus seja trabalhada em você, para que você seja um vencedor. Você precisa perceber isso, irmãos. Todas as coisas hoje é para fazer com que você seja vencedor, porque o homem, ele foi criado para ser expressão de Deus, como esse copo aqui, ó. Esse copo sem a água é um copo vazio. É você sem Cristo. É vazio. Não adianta ter a melhor experiência, ter o melhor conhecimento, mas se o copo está sem conteúdo, ele perde a sua função. Porque esse copo ele foi feito para conter algo. Não adianta colocar aqui, ó, o óculos. Posso até encaixar, né? Mas não foi feito para isso. O copo foi feito para conter algum líquido. Aqui é água, né? Chegarás um dia que vai ser Coca-Cola. Mas é água, não tem problema. Aí, se o copo está vazio, não tem, ele perde a sua função. E nós fomos criados para conter Deus. Todo homem foi feito para conter Deus. É como a mão para a luva. Uma luva solta é simplesmente uma luva. Agora, uma luva que ela consegue encaixar, calçar a mão, aí ela tem expressão. Se aqui fosse uma luva, encaixa. Aí tem a expressão da mão. Então, nós fomos feitos para conter Deus. Só que não é conter Deus um pouquinho só. Igual esse copo aqui, ele não está na sua plenitude. Está faltando aqui talvez uns 20 ml para poder preencher. Se colocar 30, 40, 50, vai transbordar. Aí, eu não sei qual que é a sua medida. Talvez aqui, acho que esse copo é 200 ml, né? 250. Aí, não sei qual que é a sua medida. Vamos supor que é de 300 ml, né? Está faltando aqui, deve ter do máximo 250. Não serve, irmãos. Você não vai entrar no reino com 250, não. Tem que, no mínimo, transbordar. Então, como nós... Tem uma luva? Aí.
Vida da igreja é bom por isso, irmão. Talvez você não vai gostar da cor, mas é luva. Então, o homem, ele foi feito para conter Deus. E quando nós temos o Senhor dentro de nós, tem algo mais. Você não pode parar. O homem foi feito para conter Deus e também para servir a Deus. Então você não pode viver uma vida cristã, uma vida da igreja, sem se envolver, sem se comprometer. Eu não posso ter esse luxo, irmãos. Agora eu só vou ser um irmão comum na vida da igreja. Deus nunca te chamou para ser irmão comum. Você está no melhor lugar, no melhor ambiente. E ainda que você se sinta como o menor, ainda que você se sinta como o menor do corpo, como que chama aquele ossinho aqui, é sesamoide, né? É esse aqui, né? É o menorzinho, que é o ligamento, né? É o menor osso. Mas se faltar, né, Israel? Desequilibra o corpo. Já pensou, Daniel, sem o seu sesamoide? Vai andar todo desequilibrado, irmãos. Talvez não consiga levantar. Então ele tem, como você e eu, ossinho, né? Bem escondidinho, sesamoide. Mas faz falta ou não? Faz falta, irmãos. Todos nós fazemos falta. Se algum membro desses 5 aqui, ó, o dedinho, por que o número 4 na Bíblia, né? Ele fala, representa a responsabilidade. É o número 5. Só que é 4 mais 1, não é isso? Aí, o 5 é a responsabilidade. Olha só aqui, se faltar aqui, ó, eu não consigo, eu tenho que me adaptar. Aqui consigo, de uma maneira normal, aqui ter essa funcionalidade, né? De pegar o copo com segurança. Então, olha a importância, irmãos, não dá para beber água só com os olhos. Não, aquele irmão agora só quer ser os olhos. Não dá para ser só os olhos. Senão ele não consegue tomar água. Todos são importantes, irmãos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos nos sentir sem função no corpo, porque cada um de nós temos a nossa função. Senão, você não estaria fazendo parte do corpo de Cristo. E também não é um membro isolado. Todos os membros têm a sua função. Todos, eu estou falando aqui, todos os membros estão agindo. E o sangue está percorrendo, o sangue está circulando. Então você foi salvo, o Senhor entrou para dentro de você, e agora você precisa avançar um pouco na sua experiência, precisa crescer espiritualmente. Não dá para ficar na mesma estatura. Tem que ter algo mais. Deus chamou o homem para poder servi-lo. Você precisa servir a Deus. Porque você foi feito, como eu falei, foi feito para conter algo dentro de você, e você já tem esse algo que é Cristo. À medida que você vai servindo, mais de Cristo vai sendo acrescentado em você. Quanto mais você prega o Evangelho, mais de Cristo é acrescentado na sua experiência. Quanto mais você lê a Bíblia, mais de Cristo é acrescentado em você. Aí você começa a sair do estágio que Romanos fala de criança, para um outro estágio, que é de um filho maior, que não é mais uma criança agitado para lá e para cá, mas você chega num estágio que você começa a aprofundar a sua experiência em Cristo. Aí começa a ter uma expressão. Olha só como que a luva agora está bonita. Está feio, mas está bonita aqui, né, irmãos? Está esquisito, né? Mas aqui, ó, é a expressão. É isso? Isso aqui é você sem expressão. Vou usar aqui, sem a luva, né? Mas o momento que o Senhor entrou para dentro de você,
você começa a ter uma expressão. Aí as pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente. O seu falar é diferente. Até o seu respirar, irmãos. As preocupações mudam. Você talvez muito ansioso, muitas preocupações com as coisas terrenais. Aí o Senhor começa a trabalhar em você. Você começa a mudar a sua constituição. Você não fica mais com aquela mão sem, aquela luva, né, uma luva vazia. Não tem expressão nenhuma aqui. Aí, acabou a expressão. Você, que está até cortando os dedinhos, né? Você tem expressão, você tem função. Você reflete algo. Você é espelho de algo. Você tem o bom perfume de Cristo. Por isso, irmãos, que com respeito à edificação da igreja, todos nós precisamos nos envolver. Ninguém pode ficar de fora. Nós estamos num momento final, numa reta final, é um momento decisivo. Estamos já no finalzinho, irmãos, para que o juiz dê o seu apito final e encerra o jogo. Irmãos, nós já estamos nos acréscimos. Estamos nos acréscimos. O juiz que decide quanto acréscimo ele vai dar. Se o jogo ficou parado 5, 6, 7 minutos, ele que decide. Não sei quanto de acréscimo o Senhor tem dado para nós, mas estamos nos acréscimos, irmãos. Vai chegar um momento que o juiz vai apitar e vai terminar o jogo. E no momento final, é onde as pessoas, se for no futebol, se esforçam mais ainda para poder virar o jogo. Tanto o adversário quanto o outro. Porque é uma luta de reinos. Como nós já citamos, Apocalipse capítulo 12, Satanás ele está furioso, ele está ali já louco para poder fazer N situações para que eu e você desanimamos nesse momento final, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E aí eu e você também precisamos correr um pouco mais, rever as nossas atitudes. Por que que nesse momento final muitas coisas estão sendo expostas? Porque agora, irmãos, na era de Apocalipse, nós não vemos ali o Senhor simplesmente como João viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora na era de Apocalipse, João, ele viu o Senhor como os pés, como um bronze polido, uma espada afiada dos dois lados, os olhos como chamas de fogo, para poder purificar, irmãos. E na mão tinha uma espevitadeira, não é isso? Que era ali para, ela servia, né, quando no candelabro, não é isso? Começava ali o brilho, começava a apagar, ali o sacerdote ia lá com a espevitadeira e cortava um pouco para poder brilhar mais luz. E aí o Senhor estava ali andando no meio do candelabro, no meio das igrejas, com a espevitadeira de ouro na mão, porque não é o meu corte, é o corte de Deus. Aí o Senhor estava ali espevitando as igrejas, para que as igrejas pudessem voltar à normalidade. A igreja em Éfeso tinha abandonado o Senhor, abandonou o primeiro amor. Não é que não tinha, irmãos, esse é o grande risco. Não é que você não tem o primeiro amor. O grande problema da igreja em Éfeso não era não ter o primeiro amor. Todos tinham o primeiro amor, mas eles abandonaram, deixaram de lado, não se importaram. É como se aquilo não fosse com eles. E ali era uma ação natural de alguém que sabia que aquele renovar o primeiro amor era importante, mas eles não davam importância.
É igual aqui, eu estou com sede, né? Eu não parei ainda para tomar água. Daqui a pouco eu tenho que tomar água. Mas aí, se deixar aqui, irmãos, é aquele desespero. Você sabe que a água vai resolver o seu problema, mas você não se humilha. O nosso orgulho é tão grande que nós não nos humilhamos a ponto de falar: Senhor, realmente, Senhor, a minha vida está fria. A minha paixão, perdoa usar essa palavra, o meu fogo está frio. Só que agora eu estou no momento final, na era final, na reta final. O Senhor precisa expevitar tudo aquilo que é velho na minha vida. Tem que ficar desesperado como aquela mulher ali em Lucas, que perdeu uma das dracmas. Mas ela tinha quantas dracmas? Tinham 10, não é isso? Mas perdeu uma, irmãos, e ficou desesperada. Arredou o móvel para um lado, arredou o móvel para o outro, ficou procurando, até varreu a casa, fez tudo, até achar. Irmãos, é o desespero final, é o sentimento de urgência. Senhor, se algo na minha vida perdeu, eu preciso procurar até encontrar. Se tem que varrer a casa, varre. Não tem vassoura? Ele também é a vassoura. Se tem ali montões de coisas que você acumulou durante a sua vida cristã, deixa com o Senhor, irmãos, que Ele vai remover tudo isso. Mas você precisa clamar pelo socorro. Tem que ter esse desespero em nós, irmãos. Nós não podemos nos sucumbir nesse momento final, onde nós já estamos contemplando, irmãos. Já estamos olhando ali o noivo, já como, acho que é Amós que fala isso, né? O nosso vem galgando sobre os montes, Cântico dos Cânticos, né? Não, mas tem um finalzinho de um desses livros menores que fala que ele vem como uma gazela, né? Soltando. Irmãos, é porque ele está desesperado. Nós temos quantos anos de vida, irmãos? O mais velho aqui, o senhor Luiz, né, 99 anos, né, pela misericórdia do Senhor, ano que vem vai fazer 100 anos. 100 anos. Você talvez tem 70, 80. Uma vez que você se converteu, você está aguardando o Senhor. Só que Deus, irmãos, já tem muitos anos que está nos aguardando. Muito mais do que os 100 anos, do que os 70, do que os 51. Deus está desesperado. Onde está a igreja pronta, produzida, trabalhada? Deus está edificando a sua igreja, irmãos. Aí quando você chega ali e vê aquela alegria dos irmãos em Angola, principalmente ali em Luanda, aí dá vontade de ficar ouvindo, irmãos. Você esquece, realmente você esquece. É difícil para você ficar aqui mais 2 horas. Vai ter sono, vai ter fome, vai ter compromissos. Mas ali chega um momento que os irmãos realmente estão vazios. Teve um dia que nós visitamos uma irmã, num condomínio de luxo, né? Ali em Luanda. Entramos, né? Para você entrar, uma dificuldade. Várias casas, né? Que nem aqui talvez tenha. Aí você tem que passar por toda uma rotina, aí você chega, a irmã nos atende, aí você começa ali, tem os nomes, né, das crianças, né? Tinha uma lá, Ciara, o Rubens, a Sara, e a de 2 meses eu esqueci. Que ali casa, tudo ali é de 4, 5, 6 para cima. Aí, você vai ouvindo a experiência dela. A primeira coisa que ela falou: irmãos, eu estou apaixonado com Cristo. Eu encontrei um comportor na rua, e ele falou: posso orar por você? E aquilo deu uma conexão forte entre eu e Deus. E aí fui conhecer o SEAP. E, irmãos, que alegria. É lógico, ela está ali com todos cheios de problemas, cheio de dificuldade no casamento. Mas, irmãos, quando ela falou isso, estou apaixonada por Cristo. Irmãos, resolve.
Você tem dificuldade? Aumente o seu amor pelo Senhor. Resolve. Vai continuar os problemas? Sim, talvez vão até intensificar. Mas se você ama o Senhor, resolve tudo isso, irmãos. É o mesmo princípio ali de um casamento, de família. Quando a família está vinculada, está forte, irmãos. Tem inúmeras situações de problemas, mas quando tem amor, resolve. Essas situações passam por cima. Aí nós saímos dessa casa e fomos para uma outra casa, um outro contraste. Aí chegamos ali na casa do irmão Salvador e da sua irmã, esposa, irmã Esther. 4 filhos. Aí está ali, você vai olhando, dá vontade de levar para casa, né? Só que é um outro contraste. Não é casa, é lata, né? Não é nem zinco não, é lata mesmo. Casinha tudo feito de lata, mais umas 1.500 casas do mesmo jeito. E ali não tem chão, não tem nada. Para entrar, o irmão falou, olha, vamos com calma, porque aqui é complicado. E nós, na maior felicidade, tranquilidade, aí ficamos ali, irmãos, desfrutando ali daquela, não era nem casa, realmente é isso, não sei onde era o banheiro, onde tinha geladeira, não tem nada, praticamente um cômodo, aí você senta ali e começa a ouvir um pouco, orar um pouco com eles, aí você quer ficar, irmãos, uma paz tão grande. Nós desfrutamos ali naquele momento do hino, até pedi a Judite para lembrar o hino, é 173, né, Judite? 170, né? Ó Senhor Jesus. A reunião vai longe hoje, viu, irmãos? 170, a melodia tinha mudado. A melodia não, um pouco da letra. Com Cristo no meu coração. Pode ir que eu não sei. E assim pá vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Com Cristo. Vamos acompanhar o Israel, irmãos. Aí, ó. Vamos ficar de pé. Ser inundar, com Cristo no meu coração. Todo pecado voraz, com Cristo no meu coração. As paixões da minha carne não me iludem mais, com Cristo. Estrofe 5. 5, vamos lá. Pode ser esse aí também. O prazer deste mundo, sabor já não tem. Vamos ler. Com Cristo no meu coração, ansiedades da vida não mais me detêm. Com Cristo no meu coração. Novamente. O prazer deste mundo. Ansiedades da vida não mais me detêm, com Cristo no meu coração. A última estrofe. Depois tem as 5, né? Isso, as 5 e o refrão. O passado se foi, não o relembrarei, com Cristo no meu coração. No caminho da luz para sempre andarei, com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração, alegria sem par, vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração, aleluia, com Cristo, com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Vem meu ser inundar, alegria sem par, vem meu ser inundar, alegria sem par, vem meu ser inundar.
Aleluia! No final, se der tempo, vamos cantar. Irmãos, é uma alegria sem par. Aí você está ali, irmãos, num lugar onde tem só essa região ali, irmãos, é uma região menos privilegiada, 2 milhões de pessoas vivendo ali tudo naquele amontoado de casinhas, né? Com o mercado na rua, vendendo não sei para quem comprando, é uma confusão, mas ali tem uma família, e essa irmã é uma colportora, deixa os seus filhos, não sei quem, talvez o de 8, olha os outros, o de 6, o de 4 e o de, acho que tinha 2 anos, mas ela faz colportagem, irmãos, que alegria, você sente unção, só de olhar para o casal, você sente unção, e o irmão é um caminhoneiro, desempregado, mas estão ali alegres, irmãos, nos acompanhou o dia todo. Então isso é vida da igreja, realmente o seu ser fica inundado. Não importa se é numa casa onde tinha um condomínio, o Senhor ali inundou o nosso coração. Quando você chega numa outra casa, tem o mesmo inundar do Senhor em nós. É uma alegria, irmãos, porque tudo isso vai passar. O que vai ficar, irmãos? O que vai ficar? O que vai permanecer? As palavras do Senhor vão permanecer, irmãos. A palavra é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso que você tem que ter palavra constituída no seu interior. Se você não consegue se refletir, irmãos, precisa considerar, até a sua maneira de ler a Bíblia precisa considerar. Porque a palavra é para te trazer alegria, não importa onde ou quais são as situações da sua vida, a palavra precisa produzir em você uma alegria. A vida cristã, irmãos, não é aqui uma vida vazia, isso é religião, irmãos. A religião faz isso comigo e com você, te torna vazio. Vou te dar um exemplo de João que nós estamos lendo agora, João capítulo 6. Aquilo ali, irmãos, uma vergonha, foi vergonhoso para muitos discípulos. Capítulo 5, o Senhor havia acabado de curar um paralítico. Aí e ainda estava ali no barco, não é isso? Não era o episódio do barco? Todos ali apavorados, porque o capítulo 6 começa, né, o agitar ali das águas, poucos barcos, aí um barco foi, acho que é 20 e poucos estádios, né, não sei qual é a metragem, mas foi, quando eles perceberam, Jesus não estava no barco. Aí, o que tem que fazer, irmãos? Ficar no mar, quando está tudo bem, você está tranquilo. Se o mar começa a agitar, aí você começa também a ficar agitado. Cadê o Senhor? Não entre, irmãos, num barco onde o Senhor não está. Não entre. Se você entrar num barco sem Cristo, por isso que a vida da igreja, irmãos, não é uma vida da igreja furada. Não é, você não entrou num lugar furado, não entrou num barco furado. Por isso que a vida da igreja, ela é tipificada também pela arca de Noé, onde Noé entrou com os seus e ele foi protegido, foi guardado, foi salvo. Tem aquele hino que nós cantamos, na arca, vem entrar. Vida da igreja ter, não perca tempo mais, vem já aqui entrar. Irmãos, isto é vida da igreja. Muito seguro, irmãos. Aí ali o Senhor, quando eles viram, o Senhor teve que ir, né, até eles. Foram e nem perceberam. Uma vida despercebida é assim, irmãos. Uma vida comum é assim. Eu vou ter que ler, né? Só para os irmãos também ganharem o sentimento. É João capítulo 6, né? Ó Senhor Jesus. João 6.
6,16 diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Olha só, irmãos. Aí, eles de bom grado, você precisa ter um sentimento de gratidão. Vida da igreja, irmãos, é uma vida de negar a vida da alma. Mas se você passar por esses momentos de aflições, o Senhor vai aprovar você. Não seja ingrato. Como diz aquele hino, não está você tão grato? O Senhor o trouxe aqui, onde há riquezas e prazer sem fim. Seja alegre no espírito, desfrute o Senhor, até que haja muitos frutos no jardim. Irmãos, olha que vida alegre. Os discípulos foram, e ali em Angola nós ganhamos um sentimento, irmãos, que agora não dá mais para olhar para trás, não dá mais para olhar para o lado, direita, não dá para olhar para a esquerda, e muito menos, irmãos, olhar para frente, porque para frente ainda você vê o que você quer, desvia para onde você quer, porque ainda te dá segurança, você está vendo algo. É o momento de nós olharmos para o alto. É a nossa segurança, irmãos. Ali nós até mudamos o hino, não é para frente vamos mais naquele hino, é para o alto vamos. É para o alto, irmãos, é o momento de Apocalipse capítulo 4, sobe, o Senhor está chamando João e está chamando você para ver uma porta aberta, e no céu ali uma porta aberta, e quando João entrou ele viu um trono, e no trono tinha alguém sentado, e o falar dele era um falar onde saía vozes, relâmpagos e trovões, e falando para João: calma João, fica tranquilo. Irmãos, é o momento de ficar tranquilos. Tem momentos de turbulência, de tempestade? Tem sim. Não tem jeito, irmãos. São os intempéries da vida, situações da vida. Mesmo na vida da igreja, quantas tempestades surgem, né? E mesmo na vida cristã, no nosso dia a dia, quantas tempestades surgem. Mas até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor tem nos guardado. E ali os discípulos viram o Senhor, e ali discorrendo todo o capítulo 6, onde eu falei que foi vergonhoso para alguns discípulos, porque o Senhor já tinha um tempo andando com eles, eles já deveriam conhecer o coração do Senhor. Aí o Senhor começou a falar do real propósito que Ele quer para o homem, que era para que o homem pudesse se alimentar dele, porque se o homem comer e beber Cristo, o homem ele passa a viver por meio daquilo que ele come. É a comunhão do corpo de Cristo que Coríntios capítulo 11 fala. Esse é o verdadeiro comer e beber de Cristo. Então ali no capítulo 6, o Senhor falou: por que é que vocês estão murmurando? Eu estou percebendo que vocês estão questionando, murmurando contra as minhas palavras. Vocês não questionaram quando eu estava no barco? E aí vocês ficaram atemorizados, eu fui até vocês? Vocês não questionaram quando eu curei o paralítico? Agora vocês estão murmurando quando eu falo: quem de mim se alimenta, por mim viverá? O Senhor falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão, irmãos, era algo básico para poder alimentar.
Aqui já tinha passado a multiplicação ou não? Já, né? Tinha passado. Isso. Eles começaram a murmurar no versículo 41. Aí do versículo 22 em diante... Não, aqui não... Onde foi a multiplicação? Logo no início, isso. Logo no início do capítulo 6, de pães e peixes. Aí o Senhor falou assim, mas vocês não questionavam. Agora, está vendo como que nós somos complicados, irmãos? A nossa mente é complicada. Tinha uma multidão ali, de quanto, Israel? 5.000, não é isso? Aí, aqui não fala, mas Mateus fala, acho que é capítulo 14, porque já estava ficando a noite, e eles no deserto, os discípulos falaram assim para o Senhor, despede a multidão, porque já está ficando tarde, e nós não temos o que dar para eles comerem. Por quê? Nós somos assim, só pensamos em resolver o problema. Aí o Senhor falou assim, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Aí o Senhor falou, por que vocês estão preocupados? Vocês precisam dar a eles o de comer. Aí eles olharam, mas como, Senhor? Para alimentar toda essa multidão, gasta-se não sei quantos denários. Aí começa a fazer cálculo, né? Começa ali a chamar os matemáticos para analisar. Como nós vamos, quem tem aí? Quanto você tem? Quanto você tem, Marcelo? Quanto que Daniel tem? Wagner, vai juntando, né? Aí no final, não dá, Jesus, não dá para comprar nem para 10. Aí o Senhor falou assim, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, se o Senhor falou para eles mesmos darem de comer aos 5.000, o que eles tinham que fazer, irmãos? Ir para o chão, bater o joelho ali e orar. Pai, o Senhor nos disse que nós mesmos devemos dar de comer a essas 5.000 pessoas. Senhor, provê para nós pão para poder alimentar essa multidão. Precisamos aprender a depender do Senhor, irmãos. Não é sair falando de qualquer maneira. Por isso que nós fomos ali para Angola, debaixo do encabeçar do Senhor. Muitos ataques, muito falar contra. Vai achar ali uma igreja destruída pela oposição. Não vai ter ninguém ali para receber vocês. Que nada, irmãos. Chegamos ali do aeroporto, já ali com irmãos que já tinha um irmão lá que já tinha um tempo que não reunia. Agora, pelo contrário, ele quer reunir e ainda dar um grande apoio. É um irmão ali que ele é gerente geral, como se fosse de banco aqui, algum banco de Belo Horizonte, de toda a região metropolitana. Todos os dias ali, comunhão. Dali tomamos um café e fomos direto para a reunião da igreja. Chegando ali na reunião da igreja, irmãos, 81 irmãos ali, alegres, nos aguardando. As irmãs ali, irmãos, você olha ali, tudo ali no chão, fazendo comida, porque não tem ambiente, né? Já fazendo a farinha ali, aí você já fala, hoje vai ter funge, né? Aí, tá ali, mexendo. Aquele frango, você não sabe de onde foi lavado, né? Verdura. Mas ali, aí eu vi uma cena lá que eu tirei até foto, né? As duas irmãs ali, obrigado. As duas irmãs, mesmo no chão ali, ajeitando as coisas, mas a Bíblia na mão ali, ruminando uma com a outra ali, folheando, ouvindo, irmãos, o que é isso? Aí, irmãos, que alegria. Aí você olha, o que é isso, irmãos? Que desfrute sem igual. Irmã lá, tinha uma irmã com a criança aqui de um lado, com a outra na costa, que pano ali que você não sabe como que, você fica querendo segurar, né? Vai cair, mas que nada, a irmã ali fazendo grito de guerra, desfrutando, fazendo imersão, aquela festa, desfrutando o Senhor e só chegando irmãos.
Ó Senhor Jesus. E aí depois começaram a dar testemunho, irmãos. Aí o irmão falou, irmão, valeu as 24 horas de viagem para poder estar aqui nessa reunião. Como ele chegou ali, eu não sei, irmão, mas foi 24 horas de viagem. Aí o outro casal, onde a igreja, que é a igreja do Sumbi, né? A igreja tem 60 irmãos, já tem casa de adolescentes. Crianças às vezes não conseguem, porque cada dia aumenta. Aí eles começaram a pensar, pararam nos 25, eu falei assim, tá bom, irmão, metade da igreja é criança. Daqui a pouco essas crianças vão se tornar adolescentes. Aí à noite o irmão manda notícia, ô irmão, nem cheguei em casa, mas a minha casa, que é o local de reuniões do Sumbi, inundou. Aí, fazer o quê? Para o alto vamos. Vai olhar para frente? Aí você desanima. A casa inundada. Os filhos estão lá, pai, o que fazer? Vai para os vizinhos. Estão lá, até hoje. Amanhã que eles entram na casa. E terça-feira o Delfonso vai estar lá, visitando os irmãos. O irmão Cunha, sua esposa. Muito simples, irmãos. Alegria. Aí eles vieram ter comunhão conosco. Cabeça baixa, né? Antes disso acontecer, irmãos, nós estamos com um problema. Nós já somos casados, mas até hoje eu não consegui pagar o dote. Que lá tem isso, né? Pagar o dote para o meu sogro. E agora a oposição vem forte. Até agora não tinham falado. Eram os mesmos que tinham nos ajudado. Mas agora vem falar forte que estamos ilegal. E isso não está bem para nós. Aí sentamos, aí vem a lista, né? Porque assim, cada região tem um tipo de dote. Alguns é menos. O dele é uma lista grande, né? Se tem, por exemplo, 15 primos, se o pai da noiva, né, da irmã, achar que tem que dar presente para os 15, tem que dar presente para os 15. Aí você vai juntando, depende da região. Aí a lista dele ali é uma lista grande, né? Que dava cerca ali de $1.600, somando tudo. Para eles é muito dinheiro, né? Aí nós tivemos comunhão, não, irmãos? Fica tranquilo, você está, igual Hebreus capítulo 12 fala, olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo. E ali tem uma nuvem de testemunhas intercedendo por vocês. Deixa que essa situação, Deus vai prover. Vamos orar junto com vocês. Tem mais quantos casais nessa situação? Tem mais uns 4, 5, mas é de uma outra região, o dote é bem menor. Aí nós vamos orar ao Senhor, para o Senhor normalizar e vocês terem vida normal. Que é um casal que serve ali a região. Aí, e outras necessidades. Aí chega a noite e tem essa notícia, mas aí ele dá a notícia, irmãos, alegre. Irmão, o local inundou, mas meus filhos estão com o vizinho, eu vou chegar lá amanhã pela manhã, mandou as fotos, e os filhos ali também esperando, aguardando o pai. Mas o importante, irmãos, é a condução, é a conexão, é o fluir do homem com Deus. Por isso que não importa as situações que ocorrem ou que aconteçam, temos sempre que lembrar que o Senhor está conosco. E ali, esse irmão que viajou, irmãos, 24 horas, e depois já retornou também à noite, ele falou assim, irmão, mandou mensagem depois, que reunião, o Delfonso está louco lá, irmãos. O Delfonso já está querendo voltar, pegar a Claudinha e ficar mais 6 meses lá. Vamos orar por eles. E nesse momento agora é importante a presença dele. Ele tem muitos contatos ali em Luanda. E ele ali, irmãos, ele estava em êxtase. Uma reunião que ele desfrutou na nossa chegada e realmente a reunião foi sem igual. E depois ali, comunhão ontem, comunhão com as irmãs. Depois nós sentamos com os irmãos que foi nos impedido de conhecer durante esses anos todos. Por causa de quê, irmãos? É o que eu falo, a religião nos traz dificuldade de ver Cristo.
Aí falei, irmãos, por que que vocês nunca foi nos apresentado? Aí sentamos com esses irmãos. Qual é o seu nome, irmão? Meu nome é João. O que você faz, João? Eu leciono geografia e agora estou fazendo estágio em direito, sou advogado. E você é Salvador? Eu dou aula não, Salvador não, era um outro lá, Manuel. Eu dou aula de biologia. O outro, sou inspetor de escola, que está acima dos diretores ali. Quantos filhos? 4, 3, 5. Ali todos jovens, 35 anos, 32, 36. Mais o Edivaldo, mais o Gomes. 7 irmãos. Simples, olha para os irmãos simples, querendo comunhão. Aí nós falamos, a partir de agora, a igreja em Luanda está debaixo da responsabilidade de vocês. Vocês vão agora incluir também outros, incluir capitães junto com as tropas e assumir o cuidado da igreja em Luanda. E já estão lá, irmãos, ali, porque tem que mudar a cultura, tem que trocar o celular, tirar o pequenininho, colocar um outro melhor para ter o WhatsApp, para poder eles terem comunhão. E saímos dali com uma boa impressão, que a igreja em Luanda vai avançar e muito, irmãos. Muitos irmãos já procurando, e ali nós temos, além das 2 casas de comportores, nós temos mais 2 casas, porque é grande, é como fosse São Paulo, você tem que ter vários locais, e já estamos orando para ter um local mais central. As próprias irmãs falaram com o Ildefonso, se nós alugarmos um local aqui mais central, quantas irmãs estão anelando, esperando para esse local, para poder receber também a sua família. E o Senhor há de avançar muito ali, irmãos. Muitos querendo avançar. E os comportores alegres. Só que é vida difícil, irmãos. O Gomes mesmo agora acabou de mandar mensagem, ali no início da reunião. Está com paludismo. E aí você fica parado, né? É como se fosse febre amarela, né, Anderson? O Anderson já... É como se fosse uma dengue aqui, irmãos. Aí você fica ali, o Anderson já teve umas 9 vezes, né? Já são amigos aí dos mosquitos. Aí, o outro irmão, o Tonilson, que é o líder da equipe de comportores, nós estávamos lá ainda, e aí no outro dia também com paludismo. Então é assim, mas aí você acha que vão ficar parados? Não, irmãos. Eles têm uma meta a cumprir, tem um reino, tem um foco. Espera um momento, cuida, levanta e vamos embora. Isso é o espírito final, é o momento final. Estamos nos últimos acréscimos. Antes que o juiz apite e encerre o jogo, e vamos ali para comemorar a vitória, né? 1000 anos de gozo, de alegria. Aí, enquanto não chega esse momento final, o que depender de nós, irmãos, todos nós precisamos estar envolvidos com a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, acabando o tempo, né? Isso aí. Aí, o Senhor falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Muitos dos discípulos escandalizaram com isso. Eles só não escandalizaram, irmãos. Eles também foram embora. E aí, o Senhor já havia falado para eles no início do capítulo 6, nessa multiplicação dos pães, não era falta de inclusão, irmãos. Não deixe a vida da igreja por falta de inclusão. O que mais nós nos esforçamos é para incluir todos os irmãos. Mesmo quando você oferta aqui na frente, não importa se é R$1, se é 100 ou se é 1000, isso já faz parte da inclusão. Ninguém está te limitando a não ofertar ao Senhor, que é um direito que você tem. Ninguém está te limitando a não pregar o Evangelho, que é um direito que você tem. Sinta-se incluído na vida da igreja. Aí o Senhor falou para os discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí eles falaram, Senhor, mas como vamos fazer? Tem aqui um jovenzinho, né, um rapazinho, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Os discípulos já falam e já dão opinião, né?
O que é isso? Aí já não é Mateus, já é João. João capítulo 6, o versículo... Cadê? Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Está vendo? Você já fala e já dá a sua opinião. Alguns ali talvez é porque a Bíblia não fala. Talvez alguns ali já falaram. Não, vamos fazer o seguinte, Senhor. Deixa a ideia de despedir o povo. A ideia é boa. Vamos partir esses 5 pães e 2 peixinhos aqui, mais ou menos a metade. Vai dar metade para cada um. Dos 12, mais Jesus 13, mais o jovenzinho que era dono dos pãezinhos, né? 14. E tá tudo certinho. O Senhor falou assim, não. Traz aqui. Irmãos, o negócio é colocar na mão de Deus. Você tem um problema forte, você tem um problema incalculável, que é um amontoado, ou uma rocha, ou uma montanha, que você não consegue transpassar. Coloca o seu problema, a sua dificuldade. Ah, meu marido é assim, mas ele não vai morrer assim, irmão. Deus há de transformá-lo. Ele também não vai ser arrebatado assim, ele vai ser arrebatado diferente, mudado, crescido. Coloca na mão de Deus. Não importa a nossa situação, nós não temos a quem recorrer. Aí o Senhor falou, traz. Aí eles trouxeram e colocaram na mão do Senhor. João não fala, mas Mateus fala, que o Senhor, o que ele fez? Ele abençoou, e partiu, e entregou para quem? Para os discípulos. O Senhor foi fazendo isso aqui, irmãos, ó, cortando, entregando na mão de Daniel, entregando na mão do Israel, foi só distribuindo na mão do Quirino, na mão do Lucas, na mão do Alberto, e falou, está vendo? Dai-lhes vós mesmo de comer. Quem deu de comer foi o Senhor? O Senhor multiplicou, mas quando é que o Senhor pôde agir? Quando tinha homens, quando tinha pessoas para poder distribuir. Você percebe a sua importância? Vem o milagre, vem a multiplicação, mas o Senhor coloca na mão de quem? Dos discípulos, e os discípulos vai distribuindo, vai colocando e vai distribuindo. O Senhor falou, assenta-se na relva, era número de 5.000, colocou de 50, né? Acho que foram 100 de 50, tudo organizadinho, foi só colocando. No final ainda o Senhor falou assim, agora recolhe, sobraram ainda 12 cestos cheios. Irmãos, coloca na mão de Deus, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas se ficarmos presos na nossa opinião, aí a religião vai nos enganar. Esses mesmos discípulos, alguns deles, que viram tudo isso, foi enganado. O Senhor falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí eles falaram, Senhor, duro é esse discurso. E escandalizaram e foi saindo, irmãos. Eles precisavam aguardar, aguarda um pouco, não é sair. Tem dúvidas? Tenha comunhão. Tem dúvidas? Não deixe de se abrir ao Senhor, de ter comunhão. Eles não precisavam ficar razoando. O Senhor Jesus era uma pessoa aberta para comunhão. Quantas pessoas não foram ajudadas pelo Senhor? Não foi, Braga? Muitas pessoas foram ajudadas, irmãos. Eles tinham dúvidas com respeito à palavra que o Senhor havia falado. O Senhor falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta por mim viverá, quem comer da minha carne e do meu sangue viverá eternamente. Aí alguns tiveram dúvidas, era só chamar o Senhor, Senhor, nós estamos com dificuldade com respeito a essa palavra. Não precisava sair. Só que eles foram embora. Olha como que é um grande risco, irmãos. Esses que saíram do capítulo 6, talvez ou iam realmente escandalizar, ou iam realmente mudar a sua concepção no capítulo 7. E de outro lado também, alguns que saíram do capítulo 6,
poderiam ser empecilhos para introduzir o capítulo 7, porque o capítulo 7 fala que o Senhor, Ele agora estava como um rio de água viva. O Senhor havia falado que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o Senhor achou um momento certo, limpo, para poder falar e revelar-se como o Espírito. E esses que ficaram, o Senhor conseguiu ajudá-los. Por isso que eu e você, irmãos, todos nós devemos estar envolvidos com aquilo que Deus está fazendo hoje. Deus tem feito algo e quer continuar a fazer em toda a terra. E a igreja tem um papel fundamental nesse momento final. Por isso que agora estamos falando, né, nosso irmão Pedro começou a falar sobre exército, tabernáculo e boa terra. Quando Neemias viu que os muros de Jerusalém estavam derribados, ele ficou triste. O rei perguntou para ele: por que estás triste, Neemias? Como eu vou ficar alegre? Os portões, os muros, todos derribados, e o inimigo entrando para lá e para cá. Aí o rei permitiu ele ir para Jerusalém. Ele foi em muita dependência do Senhor, muita oração, muita busca, e falou: Senhor Jesus, como fazer? Irmãos, nós não estamos sozinhos edificando a igreja, não é a minha edificação, é a edificação do corpo de Cristo. E ali, não vai dar tempo mais, semana que vem os irmãos podem falar um pouco sobre a necessidade de eu e você nos envolver com a reconstrução dos muros. No capítulo 2, quando Neemias começou a chamar, você pode perceber ali, Neemias capítulo 2, ó Senhor Jesus, Neemias capítulo 2, capítulo 2, versículo 7, porque Neemias chegou ali, ninguém sabia, irmãos, o que ele ia fazer. O versículo 16 diz assim: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem ao mais que fazia a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos exporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, aqui começou um trabalho coletivo de todo mundo edificar. Aí ele começou a chamar os seus irmãos e reedificaram as portas das ovelhas. Versículo capítulo 3. Consagraram-lhe, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Anael. Aí foi chamando, irmãos, cada um para poder, inicialmente ali na porta da sua casa, edificar, reconstruir os seus muros. O versículo 8, ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Mas ele era ourives, irmão, o que tinha a ver com o muro? Junto dele, Anaías, um dos perfumistas. O que um perfumista entende de muro?
e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabinéias. E foi isso, irmãos. A outra parte reparou Malquias, versículo 12, ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra parte de Jerusalém. Ele quem? E suas filhas, versículo 12. Irmãos, todo mundo envolvido. A porta do montouro reparou Malquias, filho de Recabe, 14, maioral do distrito, edificou-lhe e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E aí, irmãos, vai descrevendo que de porta em porta, de casa em casa, todos reparavam junto à sua casa. E aí começou a reconstrução. Por quê, irmãos? Não adiantava ter a cidade se não tem os muros, porque ali era um entra e sai. Era o Sambalá para cá, que é Sambalate, né? E Tobias, tentando desanimar. Começaram a falar negativo, irmãos. Olha só o que eles falaram aqui. Versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montes de pó, as pedras que foram queimadas? Mas eles olharam para isso, irmãos? Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aí vem de novo Sambalá e Tobias, versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos, o quê? Irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O que nós vamos fazer? Vamos lutar contra, irmãos. A nossa luta não é contra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Aí eles fizeram o quê? Foram para o alto. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Ó Senhor Jesus! Aí vem os negativos de novo aqui, ó. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. É isso que Satanás quer fazer, irmãos. Matar, tirar o nosso desfrute, tirar da nossa comunhão com Deus. E assim os matemos, assim faremos cessar a obra. Se matar, faz cessar a obra mesmo. Mas enquanto nós tivermos fôlego, irmãos, invocando o nome do Senhor, com muita dependência do Senhor, vamos edificar a igreja. Cada um na porta da sua casa. E aqui chegou um momento, eu vou parar por aqui. Chegou um momento, irmãos, que Neemias falou assim: a partir de agora, quando o inimigo vier de um lado do muro, nós vamos tocar a trombeta. E aqueles que estão mais longe, porque o muro era muito extenso, aqueles que estão mais longe, corre para ajudar ali. Tocou a trombeta do outro lado, corre para ajudar lá. É o que nós estamos fazendo, irmãos. Fomos para Angola, para quê? Ajudar os irmãos a edificar os muros, porque os inimigos entraram. E a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é muito maior do que as pessoas. Porque as pessoas, é só fazer o que fala aqui, é só matar, mas a luta ainda continua. Porque é uma luta espiritual contra os principados e potestades do ar. Satanás que tem interesse de barrar a edificação da igreja. Aí tocou a trombeta, vamos ajudar. Essa semana, para onde nós estamos indo, irmãos?
Europa, conferência ali em Lisboa, inauguração do centro de obras ali em Lisboa. Louvado seja o Senhor! Resultado das nossas ofertas, que fazemos uma vez por mês para a Europa. Aí agora tem inauguração, sexta conferência, sábado a inauguração oficial da parte de baixo. Quando ali orarmos e agradecemos ao Senhor, o seu dinheiro também está ali, irmãos. A sua cooperação está ali. Tocou a trombeta na Europa? Vamos para a Europa. Tocou a trombeta na Austrália? Vamos para a Austrália. É o momento de todos nós cooperarmos com o Senhor para o avanço do Evangelho, edificando os muros para que as brechas não sejam fechadas e não tenha nenhuma brecha no muro. Não adianta ficar só na metade. Tem que subir de tal maneira que o inimigo não entre. Deus está, irmãos, reconstruindo os muros para que o governo de Deus seja estabelecido. E tudo ficará em ordem. Ó Senhor Jesus! Aí Neemias disse assim, só para concluir aqui o versículo 14: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, não os temais. Irmãos, nós não podemos temer. Em Números capítulo 14, versículo 1 e 2, nós já lemos esse versículo, quando os espias trouxeram relatório negativo. Olha só, daqui é o 14, né? Números 14, 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo fez o quê? Chorou a noite toda. Chorou por quê, irmãos? Por causa, aqui ó, pode voltar esse versículo. Nem sabia que tinha, o 33 aí. 14, 33. Também vimos, olha aqui, gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí o povo chorou a noite inteira, irmãos, de medo, de pavor, porque agora como fazer? Entrar em Canaã, mas tem dificuldade. Irmãos, é o momento de todos nós nos levantarmos, não sermos sucumbidos pela oposição ou pelo medo. Muitos falaram, vocês vão para Angola? Alguns falam, vocês vão. Hoje mesmo eu vi um irmão falando. As igrejas, porque é assim, irmão, você ouve relatório, você fica apavorado, né? Não, as igrejas da África, todas abandonaram o ministério do irmão Pedro Dong. Irmãos, aí o que nós estamos fazendo com as 33 casas de adolescentes que já existem na África? Já chegamos agora, irmãos, a 281 casas de adolescentes. Nós não podemos ficar olhando, irmãos, o falar negativo de Sambalate, de Tobias, senão nós vamos ficar, nem sair dentro de casa. Como alguns, né, o irmão mandou mensagem para o irmão Braga, né? Irmão Braga, o que está acontecendo, irmão Braga? As igrejas estão indo embora. Aí eu falei, todo dia eu recebo uma carta, que uma igreja saiu, a outra saiu, e vai continuar ouvindo cartas, irmãos. Aí eu falei para o Braga, onde esse irmão está reunindo? Porque eu só vejo alegria nas reuniões, só vejo cada dia. Nós começamos agora, irmãos, a levantar os adolescentes que foram batizados nas casas, provenientes das casas de adolescentes. Daqui a pouco ali vai ter que abrir uma página ali para caber todos os testemunhos. Só de Belo Horizonte, o Anderson ficou doido ali, porque são tantos batismos que aconteceram, né? E aí eu falei, Braga, avisa para esse irmão que nós não estamos em ritmo dos céus. Eu tenho feito relatório, por isso eu posso falar. Eu sei, as igrejas, não as igrejas, tem igreja com 30 irmãos, saíram 5 irmãos. Tem igreja com 20, que saíram 20 irmãos.
Hoje, irmãos, não dá, falei para o Braga, não dá 3% dos irmãos que reúnem, 3% saíram. E se chegar a 5%, irmãos, como eu falei para os irmãos, seja feliz. Nos encontramos no reino, se o Senhor tiver misericórdia de você e de mim. Mas a partir desse momento, o nosso relacionamento espiritual termina aqui. Porque eu continuo seguindo, estando debaixo desse ministério que tem produzido alegria para mim e para minha casa. Se você não quer mais estar debaixo desse ministério, não tem nenhum problema, meu irmão. Nós somos ainda irmãos. Mas siga aquilo que você tem paz no seu coração. E deixa eu edificar os muros. Não impeça que eu, e nem me desanime, para que eu não edifique os muros. Com uma mão, aí Neemias falou, a partir de agora todo mundo fica atento. Com uma mão, você edifica. Com a outra mão, você coloca os tijolos, para poder edificar os muros. Uma carreira de muro e uma espada na cabeça da serpente. Uma carreira de muro, mais uma espadada na cabeça do inimigo. E assim vamos edificar a igreja. Não é espada na cabeça de irmãos. Nós nunca ficamos alegres com ninguém que para de reunir, irmãos. A nossa espada não é contra as pessoas. Quando eu falo espada na cabeça do inimigo, é derrubar a terça parte dos anjos que querem destruir a vida da igreja. Mas todos cairão por uma só palavra. Todos quem, irmãos? Não é as pessoas, não são os irmãos. Quando nós falamos que todos cairão por uma só palavra, são os demônios incontáveis. Cada vez que eu exercito o meu espírito, um demônio cai. Cada vez que eu invoco o nome do Senhor, mais um outro demônio cai. E eu vou edificando. Demônio e edifica. Corta e edifica. E assim, irmãos, o muro ia subindo. Até que um dia reinou perfeita paz em Jerusalém. E a segunda casa foi muito maior de honra do que a primeira casa. Nós estamos no momento final que você é importante. Se os adolescentes estão saindo na rua, que saiam na rua. Mas eu fico em casa orando por eles. Ofertando para a casa de adolescentes. Se eu não consigo fazer a comportagem, irmãos, esqueça isso. O reino de Deus não é livro. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Deixa para quem Deus comissionou e chamou para sair às ruas e fazer a comportagem com os livros. Se Deus te chamou para ofertar, oferte. Se Deus te chamou para orar, ore. Quando você oferta, você está derrubando o inimigo, mostrando para ele que o seu dinheiro não é seu, é para a reconstrução dos muros. Quando você coloca o seu grãozinho de areia aqui, você está declarando para Satanás que a sua luta não é contra carne e sangue, mas é contra ele. Porque o seu dinheiro aqui está fazendo grande efeito na África. E agora vamos inaugurar o centro de obras ali em Portugal, em Lisboa. Irmãos, olha como que Deus é sábio. Tinha perfumista que edificava os muros. Tinha ourives que edificavam os muros. Os irmãos da música não vieram ainda, né? Nós vamos cantar esse hino. Pode vir para a gente cantar o hino, né? Aí, o Tim, irmãos, o Tim é músico. Eu falo para ele que todo músico é almático, né? O Tim é músico, mas pode construir os muros ou não, Tim? Pode ou não? Irmãos, construção dos muros sem música vai desanimar todo mundo. Para espantar um pouco os itens negativos, desfrutar o hino. Aí, já mudaram até o hino, Tim. Então, mudou o hino. Agora é esse aí, que não quer. Castelo Forte, 416. Então, irmãos, vamos cantar. Você é o Castelo Forte.
Nós não somos fortes em nós mesmos, mas o Senhor é forte em mim e em você. Há uma vida dentro de nós que nos faz fortes. Castelo forte é o nosso Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Castelo forte é nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder 416. Quem tiver. Aleluia. Em todo transe agudo. Amém, amém. Pois com por ordenar nos tenta Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebelde. Igual não há na terra. Aleluia. Amém. Oh, a força do homem nada faz. A força do homem nada faz. Sozinho está perdido. Sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz. Aleluia. Em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus. Que venceu na cruz. Que venceu na cruz, Senhor dos altos céus. Aleluia. E sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, Aleluia. demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. E a palavra ficará. Sabemos com certeza. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Aleluia. E nada nos assustará. Oh Cristo por defesa, oh Cristo por defesa. Se pois nos suceder, Aleluia. família bens perder, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Reinaremos. Com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Aleluia. Com ele
e reinaremos. Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos reinar contigo. A igreja em Belo Horizonte quer reinar com o Senhor. E o reino começa hoje. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós somos os restauradores dos muros. O Senhor pode contar conosco. No nosso trabalho, o Senhor pode contar conosco. Dentro da nossa casa, queremos reconstruir os muros. Não deixar nenhuma brecha. Não deixar que o inimigo entre. Nem mesmo no nosso trabalho. Nem na escola, faculdade ou qualquer ambiente que nós estivermos. Senhor, queremos reconstruir os muros. Pregando o evangelho do reino. Salvando as pessoas. Exercitando o nosso espírito. Até que o Senhor volte. Nos encontre fazendo assim. Vivendo a vida da igreja com bastante inclusão, todos nós cooperando, desde as crianças até os mais de idade, queremos estar envolvidos com a reedificação dos muros, ó Senhor Jesus, aleluia!